E estreia na semana que vem um curta-metragem que eu tô louca para assistir, chamado Brancura. Tá aqui, ó, na minha mão, o DVD. É o segundo filme de uma trilogia. Estreia no dia 8 de junho no Museu da Imagem e Som, que fica no SIC, em Florianópolis. É quarta-feira da semana que vem. No Cinema do SIC. E a diretora está aqui para conversar com a gente. Muito boa tarde, Giovana Zimmermann. Boa tarde. Que trabalho lindo, hein? Vamos começar falando, então, você é artista visual, cineasta. Esse filme, ele tem aí conflitos psicológicos, tem violência, tem arte. E o enredo, pelo que a gente estava conversando, tem muito a ver com esse momento, né, de polêmica no Brasil depois desse estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que o Brasil está vivendo, repercutindo aí de forma muito inflamada esse caso ainda, né? Conta para mim a relação desse tema, que você já trabalha há muito tempo com esse tema, né, nessa temática. Sim, eu trabalho com essa temática desde 2004, na verdade, porque eu teve um depoimento, né? Eu dei carona para uma jovem de Curitiba a Florianópolis e fiquei 4 horas escutando um depoimento de estupro, sem que eu perguntasse, sem que eu pudesse fazer nada. Nossa. E o resultado disso foi escrever para me livrar, enfim, porque uma experiência como essa, você receber isso e como que você pode reagir a partir do teu lugar, né? Tem um pensador francês, o Michel de Certeau, que diz que você tem que reagir no teu espaço. Então, o que eu fiz foi isso, foi trabalhar o primeiro filme, que é o da Janela, 2009, e esse é o Brancura, porque durante todas as exibições do Da Janela, que foram muitas e sempre seguidas de debate, psicanalistas, enfermeiras, enfim, sempre se falou do trauma da violência sexual. Porque hoje a gente está discutindo, existem pessoas até questionando se existiu ou se não existiu a violência. Nesse caso do Rio de Janeiro. Caso, eu acho que esse caso ele explode, né? É uma questão bárbara, mas talvez não seja bárbaro na medida de que você pense que é até uma banalidade do mal, né? Claro. Me parece que era um namorado traído que convoca uma legião de algozes porque se sente empoderado, né? Dono da mulher. E a gente estava conversando justamente sobre isso antes, né, da nossa entrevista começar aqui ao vivo, e você já trabalha esse tema há muito tempo e desde então vem explodindo casos no Brasil. Então, assim, são casos extremos, claro, mas lá quando você começou a trabalhar essa temática, veio o caso Eloá, você estava lembrando, de um namorado que também tomou posse, ele manteve em cárcere privado, né? Sim. A ex-namorada junto com uma amiga, né? Foi em 2008. 2008 esse caso. Nós estávamos gravando, filmando o da Janela, e curiosamente, tragicamente, pela janela a gente assistia, tanto a janela da televisão, né? Porque o Brasil todo assistia esse caso de dominação, né? Porque aí a evidência é a dominação, né? A posse. Exato. Que está embasada no machismo, né? E também a recepção da vítima sempre, os profissionais despreparados, né? Depois de escrever o da Janela, escrever no edital, veio a Lei Maria da Penha, 2006. Então, quando nós lançamos, já existia um índice um pouquinho diferenciado. Mas o caso recente do Rio de Janeiro, a primeira recepção, né, foi por um delegado que tratou de forma absurda o caso. E isso é bem comum, né? O que as mulheres narram, né? Como elas são recebidas na delegacia, né? Dessa forma que faz elas sentirem ainda mais culpadas, né? Por algo que não é culpa delas. A gente tem participação aqui das nossas telespectadoras, a Juliana de Araújo Fernandes, de Capivari de Baixo. Beijo, Ju! Boa tarde. Vergonha para o Brasil ter estampado nos jornais do mundo inteiro um estupro coletivo, é o que ela fala. Ela não se identificou aqui, uma outra telespectadora diz que assiste a gente todos os dias. Obrigada, participa também, viu, do nosso debate. A respeito do estupro coletivo, Marcelo Freitas está dizendo o seguinte, ele acha que não houve estupro, porque a menor já teve um filho de 3 anos, andava na rua de madrugada. Não, deixa eu ler, essa eu quero ler. No Face tem fotos com traficantes, com armas. Na humilde opinião dele, onde estavam os pais para impedir essas saídas à noite? Eu não sou machista, sou pai. Marcelo Freitas, o que a gente podia pensar? Tanta coisa para pensar sobre isso, né, Giovana? Eu acho muito interessante que você tenha esse feedback. Então, assim, a gente não pode ignorar esse tipo de feedback. Não. Que muita gente está pensando assim, mas não tem coragem de falar. ignorância, né? De como que você conceitua um estupro. Um estupro pode ser cometido com um casal. Se existe um ato de violência dentro de uma relação sexual que não é consentida,
ele pode ser caracterizado um estupro, agora me veja. Então, assim, a jovem que me deu o depoimento, que fez com que eu esteja aqui, nesse momento, debatendo contigo e tornando o Brancura uma obra relevante, porque reforça a necessidade desse debate, ela me falou, ela estava 5 horas da manhã, de uniforme, num ponto de ônibus de São José dos Pinhais. E aí o delegado perguntou para ela que roupa ela estava vestindo. Era um uniforme para ir para a escola? Para ir para o trabalho. Para o trabalho. Como se autorizasse, né? Então, o da janela tem uma cena onde existem mulheres vestidas de vermelho, sensuais, porque eu queria tratar do direito à sensualidade, né? Claro. Então, as mulheres têm que andar de burca, então, que aí assim elas não vão ser estupradas. Mas mulheres de burca, a gente sabe que são estupradas também. Senhoras dentro de casa são estupradas, né? Então, isso não é justificativa para o estupro, assim como a gente fala, né? E nas manifestações mesmo em Florianópolis foi tão bonito. A gente vê as mulheres se manifestando, falando o seguinte, a culpa do estupro, o estupro acontece não é por causa de saia curta, não é por causa de droga, não é por causa de bebida, é por causa do estuprador, né? A gente ensina as nossas mulheres, né, a não vestirem saia curta, mas não ensina os homens a não estuprarem, né? A gente ensina elas a não seja estuprada e tomar medidas como se isso cerceasse, né? Deixasse elas mais seguras. No entanto, a gente vê que esses fatos não acontecem, né? O problema não está aí, talvez, Marcelo. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, né, Giovana? A gente sabe que esse teu filme, né, que você está lançando agora, esse curta, é o segundo de uma trilogia, como você já falou. Vai ter um terceiro ainda, mas Brancura vai ser exibido onde e quando? É de graça para as pessoas poderem participar e assistir, né? Sim, ele vai ser exibido no Cinema do SIC, é um filme que foi premiado pelo edital catarinense. Ele vai ser exibido no Cinema do SIC, seguido de debate com a equipe. E eu conto com a participação das pessoas, enfim, psicanalistas também, e enfermeiros, pessoas da área, advogados, enfim, para a gente poder utilizar esse espaço para debater realmente. Sim. Para debater realmente e pensar em políticas de conscientização e de respeito mais contundentes, né? É preciso ter uma profundidade teórica também, inclusive, para poder sustentar esses argumentos, né? Porque às vezes o debate fica tão raso nisso que a gente está falando, de culpabilizar sempre a mulher, né? Bom, é a mulher, era ela que estava envolvida. Bom, mas de certa forma isso também quer dizer que a nossa sociedade faliu, né? Se tem uma jovem de 13 anos envolvida com isso, a responsabilidade também pode ser de todos nós, né? E não culpabilizar uma pessoa só, né? No Brancura... adolescente. É importante falar do título, né? Porque o título ele nasce dessa ideia de um branco como um vazio, como uma lacuna, que é deixada pelo trauma, e a cura, né? Branco e a cura pela arte, porque a personagem é uma artista e ela trabalha o seu trauma numa catarse. Então, ele passa de uma maneira bastante poética e bastante sutil nesse tema. E também pela questão do aborto, porque a jovem que me contou, ela engravidou do estuprador. Gente. E em 2003, devia ser, não sei, ela teve dificuldades e ela própria fez o aborto. Então, ela se sentia muito suja também. Gente, e essa é a personagem, ela quer se limpar dessa sujeira toda, ela quer ficar branca, ela quer ficar pura. Olha que interessante. Você traz o olhar de Lacan, né, sobre isso. Eu achei muito interessante. Eu estudei psicanálise uma época, assim, e eu tô louca para assistir esse curto por causa disso também. O Lacan, ele tem um envolvimento muito grande com a arte, né? E ele fala que o artista cria para suprir uma lacuna, um buraco, enfim. Eu devo ter um bastante grande, né? Sensacional. Bom, a gente tem a participação da Luana, tem 14 anos. Ela diz que como mulher tem medo de sair sozinha na rua e ser pega por um monstro desses. Como eu li uma frase que mexeu muito comigo, não foram 30 contra uma, foram 30 contra todas. No meu ver, roupas e lugares não justificam isso. Estou com você, viu, Luana? Beijo pra você. Ontem até eu passei, ontem à noite, eu estava dirigindo e passei por uma moça andando na rua e eu fiquei muito preocupada com ela. E eu acho que essa talvez seja a postura que a gente tem que adotar, né? A gente ser mais, né? Exatamente, não ser rival, mas ser solidárias umas com as outras, justamente por isso que a Luana falou. Aconteceu com uma, pode acontecer com todas, né? A gente pode estar vestindo a roupa que for, né? E se você me permite, também do homem se posicionar. Porque se existia um volume tão grande de homens, alguém precisava ter bom senso para parar aquilo. Então, a gente pode retomar o filme da Judy Foster, na década de 80, né? Onde um estupro coletivo começa assim,
numa diversão e todos são movidos por isso. Então, eu acho que não é tão monstruoso como talvez chamaria a Hannah Arendt para pensar a banalidade do mal. Porque alguém que se sente traído se sente autorizado a criar uma estratégia de barbárie. Muito bem. Giovana, a gente agradece a tua presença. Antes disso, da gente terminar, que a gente tem pouco tempo, quero falar do teu livro. É uma tese de doutorado, né? Você estudou Rio de Janeiro e Paris, a juventude apache do cinema na periferia. Você estudou as periferias do Rio de Janeiro e de Paris. Você estudou lá em Paris, né? Boa parte do doutorado você fez lá. Eu fiz parte do doutorado lá e agora eu estou fazendo um pós-doutorado aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, onde eu pude ministrar uma disciplina justamente do cinema para discutir conflitos sociais. Muito interessante. E um grupo de alunos, de 30 alunos que eu tive, realizaram 10 vídeos, todos abordando conflitos, mas não só do ponto de vista do negativo, e sim também as rodas culturais, o grafite, como a cidade pode se manifestar e falar sobre esses conflitos que ela vive. Muito bem, então o pessoal pode ter acesso a livro, filme, o evento vai ser onde, quando? Conta pra gente. Verdade, então, e no SIC, o filme vai acontecer no dia 8 de junho. Quarta-feira da semana que vem. 20 horas, no cinema do SIC. Muito bem. Eu espero vocês, a entrada é gratuita. E tem esse bate-papo gostoso depois, E o filme também vai estar o livro vai estar sendo vendido lá também, para quem tiver interesse. Parabéns, viu, pela coragem de há tantos anos abordar esse tema que é tão delicado e a gente viu, né, polêmico. Sim. Obrigada, Giovana. Vamos fazer a nossa parte, né? Isso mesmo, sempre. Todos. Vamos lutar juntos, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina.